Presidente, eu solicito e repasso o meu grande expediente ao vereador Bortola. Tá certo, vereador Bortola em grande expediente, da tribuna. Alguém deixou uma xícara aqui, ó. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero ressaltar aqui da importância, obviamente, desse tema da vereadora Rose. Vamos continuar cobrando aumento de efetivo, em especial aos órgãos de segurança pública, porque é uma pauta que a gente tem que enaltecer bastante, e esses totens de monitoramento a gente tem que, sim, valorizar e expandir cada vez mais em nosso município, inclusive, Tenente Cristiano, tem a questão do totem de monitoramento para situações de defesa civil. Então, nós temos que levantar essa hipótese de, inclusive, instalar em nosso município. Sua parte, vereador Iago. Obrigado, vereador. Só para finalizar ali, parabéns a Rose pela preocupação, um assunto que a gente converge aqui dentro, mas não poderia deixar de agradecer que eu mesmo já utilizei e vi na prática que funciona a questão dos totens ali nos paradões, né? E aí eu tenho que elogiar aqui a postura do secretário Paulo, que foi muito bem, e implementou isso de imediato, depois apresentou até lá na EPI do imigrante também, com o prefeito Adiló, me lembro. Então aqui o secretário Paulo sempre se empenhando e trazendo tecnologia para coibir o crime, né? Já eu gostaria que fica meu elogio ao secretário Paulo e ao prefeito. Obrigado, vereador Iago. Mas o tema principal que me traz a essa tribuna hoje E ontem, na sessão de ontem, teve algumas manifestações aqui, e infelizmente já não tínhamos o espaço para poder se manifestar, e também trazer o contraponto aqui. Quando trazem a questão nessa tribuna do imposto de renda para até R$5.000, primeiramente, sim, é preciso a justiça social, inclusive a justiça tributária, para darmos o poder de compra à população, ao cidadão, sobretudo aos mais pobres. Agora, o maior problema que eu senti no dia de ontem, a falta de muitos pontos no discurso do nosso amigo socialista Eloy Frisso, que praticamente evocou Karl Marx aqui nessa tribuna, no plenário, de tanto instigar o ódio entre as classes. Foi isso que a fala dele trouxe aqui para nós. Justificou a letargia do ex-presidiário, do presidente Lula, dizendo que era refém, era prisioneiro de um congresso conservador e defensor de interesses, e aqui abre aspas, de uma minoria rica desse país. Talvez o vereador está se referindo do Alexandre Lindenmayer ou da Gleisi Hoffmann, que declararam patrimônios milionários, vereador Iago, milionários. Ah, mas não são conservadores, né? São do PT. O ódio ao rico é seletivo. O ódio a quem ganha mais, trabalhando, suando, tendo sua empresa, é seletivo. Depende da ideologia. E aqui eu pontuei várias situações, porque senão a gente acaba se perdendo de tanto do que foi falado. Se gabou nessa tribuna ontem, se gabou do seu partido PSB, representado pelo vice Alckmin, do governo Lula. Né? Só esqueceu de dizer umas frases aqui, em especial do famoso retorno à cena ao crime do presidente Lula. Só isso. Aí fica mais fácil da população também entender de quem nós estamos falando. Depois de enfiar mais imposto de combustível nas roupinhas ou blusinhas da Shein, retornar o imposto sindical, fazer a inflação subir com uma irresponsabilidade fiscal, vem a tal medida de isenção. Claro, estamos chegando no período eleitoral, né? 2026 está aí, tem que ficar bem atento a essas questões. O vereador reclamou que a direita defende a liberdade econômica
E a gente afirma, sim, que o governo tem que gastar mesmo. Afinal, é só digitar no Google, tem o janjômetro, né? Para quem pesquisa, mais de 115 milhões de gastos envolvendo a senhora Janja, ou a senhora Esbanja, melhor dizendo, né? A gente pode começar por aí. O governo federal pode começar por aí. Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Agora, a gente traz outras situações, e aí para o lado positivo, e obviamente quando a gente fala de lado positivo, a gente não consegue falar, infelizmente, do Brasil. A gente fala do país do lado, da Argentina, no governo Milei, onde que atingiu o 13º superávit fiscal em 14 meses de governo, com medidas liberais. Aí o vereador reclamou de juros. Pois é, está todo mundo reclamando. Vocês sabem como se baixa os juros? E aqui eu sinto falta, vou ter que me recordar do nosso saudoso amigo, ex-vereador dessa casa, professor Zanquim, que entende brilhantemente da economia. Mas eu tentei me embasar ao máximo, inclusive, com pessoas da área, né? Com austeridade fiscal. Isso o próprio ex-governador Sartori fez no governo do Estado. Com austeridade fiscal. Simplesmente assim. Mas o governo Lula gasta centenas de bilhões de reais e o rombo fiscal está aí. Todo santo ano. Aí não se tem como baixar juro. Não adianta não respeitar o tripé da macroeconomia, que sempre vai ter rombo, sempre vai cair na população. E infelizmente, cai na população mais pobre, na população humilde, na população que trabalha. Não cai no mais rico, não cai no milionário, não cai nas grandes empresas. Que fique claro, não se há ajuste da tabela do imposto de renda. Não há. Há uma isenção, temos a isenção. Nossa, o governo federal vai dar isenção com uma criação de outro imposto. Nossa, que baita atitude. Meu Deus do céu. Aliás, volto a dizer, né? Muitos que recebem os super salários da elite do funcionalismo público, eles já recebem por verbas indenizatórias. Que as verbas indenizatórias não recaem sobre a tributação, sobre o imposto. Porque é verba indenizatória. Olha, tem situações que, infelizmente, é complicado. A isenção, ela vai gerar uma perda de aproximadamente 26 bilhões ao governo, que afirma que vai compensar com esse novo imposto criado. Alguém acredita no Tachad, ou melhor dizendo, no Haddad, ministro da Economia, não sendo econômico? Economista, desculpa. Eu acharia uma medida excepcional essa questão da isenção tributária. Se ela viesse de um governo sério, mas vindo de um governo irresponsável, que arrecada mais de 3 trilhões por ano, e não consegue equacionar um ajuste fiscal de 26 bilhões para fazer a isenção. Rasga dinheiro público e dá risada na cara da população. Vai isentar o imposto num primeiro momento, para ver se melhora a questão da péssima popularidade em ano eleitoral, em quase ano eleitoral, e depois a conta chega para todo mundo com a inflação e o descontrole fiscal e descontrole de gastos que está tendo no governo federal. Pelo bem do povo, eu simplesmente espero, mas infelizmente é aquela coisa, né? Não adianta procurar chifre em cabeça de cavalo. A realidade, ela está na nossa frente. Ah, mas o vereador está trazendo um tema do governo federal. Não atinge a população caxiense? Não coloca imposto sobre imposto nos combustíveis? Só se o caxiense não anda de carro. Não coloca imposto, não aumenta o valor da carne, da picanha, como disseram na legislatura passada, o povo vai comer picanha. Inclusive dentro dessa casa. O povo vai comer picanha. Vai comer aonde picanha?
Cadê que o povo vai comer picanha? Não tem, não adianta. Esse desgoverno faz um desserviço à população. E só recordando, não tão somente a questão do combustível. Medicamento aumentou também, o povo caxiense compra. Carne o povo compra. Ovo o povo compra. E é só aumento em cima de aumento, taxa em cima de taxa. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.